A convivência familiar e comunitária deve ser articulada com outros direitos sociais, como saúde, educação, esporte, cultura, lazer, profissionalização, entre outros. Quando os direitos de meninos e meninas são violados, seja por agressão física ou psicológica, seja pela negação de suas necessidades básicas, o nosso próprio futuro é que está comprometido. É necessário o empenho de toda a sociedade, governos, empresas, igrejas, sindicatos, movimentos sociais, ONGs, para defender com o máximo rigor os direitos das nossas crianças e adolescentes. Para isso, estamos fortalecendo o nosso engajamento supranacional e a integração regional, que se expressam com força neste seminário latino-americano, um espaço extraordinário de debates, reflexões e troca de experiências. Aliás, o marco de proteção de crianças e adolescentes da Tríplice Fronteira, inaugurado hoje, é também resultado desse engajamento. Ele reflete nosso esforço conjunto em cuidar melhor das gerações presentes e das gerações futuras. Este seminário coroa uma trajetória marcada. Tanto as diretrizes quanto o Plano Nacional estabelecem a necessidade imperiosa de reformulação dessas instituições que acolhem grande número de crianças. Elas destacam também o caráter de excepcionalidade e brevidade dos cuidados alternativos. Companheiras, eu poderia ser testemunho do que muitos dos companheiros disseram aqui. Mas é importante que a gente tenha a clareza de que cuidar da família hoje é tão importante quanto cuidar da economia. Houve um tempo em que no Brasil as pessoas diziam que era preciso criar um novo modelo de desenvolvimento, uma nova política econômica e que estaria tudo resolvido. Eu aprendi que um dos principais problemas que nós construímos no Brasil, sobretudo naquelas décadas que nós considerávamos as décadas perdidas, foi a desestruturação da estrutura da família no país. Um pouco causado pela pobreza. A pobreza não justifica tudo, mas a pobreza é como se fosse um caminho cheio de espinhos que, por mais que a gente tome cuidado, a gente sempre está arriscado a pisar no espinho. Eu digo isso porque a estrutura familiar, ela foi muito importante para mim. Muito. E eu digo sempre que, graças ao tratamento que eu recebi da minha mãe, uma mulher que nasceu e que morreu analfabeta, ela não sabia fazer um ó com um copo. Mas uma mulher que, com 8 filhos, não permitiu que nenhum deles desvirtuasse dos objetivos que ela tinha traçado para os seus filhos, que eram transformá-los em cidadãos, trabalhadores e honestos. Eu fui o primeiro a ter um curso profissional, eu fui o primeiro a ter uma casa própria, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter uma geladeira, eu fui o primeiro a ter um carro. Tudo isso porque, dentre os 8 filhos, eu aprendi uma profissão. E eu fico imaginando, se você não tem uma estrutura familiar sadia, se o pai e a mãe estão vivendo um processo de degradação da convivência, isso repercute imediatamente no comportamento do filho. Uma casa, por mais pobre que ela seja, ela tem que ser uma espécie de amparo seguro
para quem vive em situações muito difíceis. Quando o pai e a mãe brigam, quando o Estado não cumpre com as suas obrigações, a tendência natural da maioria dos meninos de rua é não quererem voltar para casa. A casa não é o lugar mais seguro. Ora porque o padrasto bebe e bate na mãe. Ora porque a mãe bebe e bate no padrasto. Ora porque a família briga o tempo inteiro. Ora porque os dois batem nessa criança. E essa criança não se sente confortável em espécie alguma voltando para casa. Às vezes, um banco de praça, uma sarjeta, dá mais tranquilidade a essa criança do que o retorno à casa. Daí porque é sagrado a estrutura da família. É de garantir que essa criança que não tem dentro de casa as possibilidades que outros têm, que tenha na escola essa extensão familiar, para dar para ele a oportunidade, o horizonte de que ninguém é mais burro do que ninguém, de que ninguém, sabe mais do que o outro. A gente tem mais ou menos oportunidade, a gente tem mais ou menos chance, mas todos, se tiverem chances, podem ser iguais. Eu acho que é essa questão que está colocada para todos nós.